Então vamos lá. Nós estamos caminhando para o nosso final. Então, eu tenho uma série que eu estou fazendo no meu canal, que é Lições de Vida, onde eu tenho contado algumas lições de vida que pessoas superaram. Então, Magnólia, que é uma flor, né, está aqui contando a sua história. Nós apenas resumimos, mas você pode adquirir o livro dela e acompanhá-la nas redes sociais. Com certeza virão outros livros, né? Sim, eu já tá um no forno aí. Virão outros livros, assessoria, ela pode ser convidada para palestrar, tá? E nós vamos aqui acabar esse nosso encontro com 2 lições. Posso contar 2 lições de vida? Claro. Como eu já disse no início, eu vou contar 2 lições de vida. A primeira foi um caso muito interessante. Como eu presto serviço assistencial a uma determinada instituição, eu estava em casa, na Zona Norte de São Paulo, e recebi uma ligação por volta de 2h30, 3 horas da manhã. E a pessoa falou: professor Calazans, estou aqui, morava num prédio no centro de São Paulo, eu conheci a pessoa já, estou aqui no último andar, na cobertura. Na verdade, subi no prédio, foi lá na parte superior do prédio, e falou: estou aqui para me suicidar. Nossa. Vou me matar, e eu quero saber o que você tem a me dizer em relação a isso. O que você tem a me dizer, quais seriam as tuas últimas palavras? Eu me lembro que era 2h30, eu olhei no relógio, né, que foi até na época eu não tinha celular, né, ele já tinha, né? Aí eu levantei, 3 horas da manhã, né, você fica meio, né? Aí eu falei para ele para onde estava olhando, usando aqui uma técnica da neurociência, porque quando a pessoa está depressiva, ela olha para baixo, ela está, né, depressiva, ela está conversando consigo mesmo. Então, e eu falei: como que está o céu? Né? E aí ela olhou para cima. E a neurociências, ela é interessante, ela explica que há no nosso cérebro, neurociência, não estou falando de religião, a neurociência fala que tem no cérebro o ponto de Deus. E é quando a pessoa olha para cima, ela acessa o ponto de Deus. Eu fazendo isso, eu fiz com que ela saísse de si e acessasse o ponto de Deus, embora essa pessoa, na época, não era religiosa, hoje já está mais ligada a Deus. E ali, um breve discurso, nós conseguimos contornar, reverter a situação, e hoje essa pessoa se tornou uma amiga, e todos os anos nós nos encontramos para tomar um café, não conversamos sobre esse assunto, e essa pessoa, para mim, é uma vitoriosa. Ela venceu, inclusive, a pessoa maravilhosa, e ela não gostava de mim, você acredita? Ela não gostava de mim, ela tinha muitas restrições em relação ao meu pensamento, à minha dinâmica, mas depois desse dia, né, nós nos tornamos amigos, e ela está aí superando. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, mas ela vai nos assistir. Eu quero desejar também esse vídeo, esse podcast, a você que um dia transformou a morte em vida. E não tem nada a ver comigo. Você sabe que foi você. Eu acredito que eu tenha sido ali um intermediário de Deus para que pudesse superar. E uma outra história, aí eu vou falar. Eu tive 4 filhos. O meu primeiro filho quase nasceu em casa, foi o Gabriel, porque nós éramos, né, eu e minha esposa, novinhos, não tinha muita experiência com maternidade e parto. E minha esposa ficou no dia 17 de dezembro de 1995, passando mal o dia todo, um dia muito chuvoso, muito frio, nós ficamos o dia todo. Mas na realidade aquele passar mal já era na realidade as contrações, né? Nem eu discerni, nem ela entendeu. E nós passamos, deu 7 horas da noite, eu falei: Adriana, não tem conversa, eu vou te levar para o hospital. Aí eu levei ela no hospital. Quando ela esqueceu algumas coisas, alguns pertences, ela falou: não, ela vai ficar internada. Aí esqueceu alguns pertences, eu voltei em Guaratinguetá. Em 20 minutos que eu voltei, que era perto de casa, quando eu voltei, meu filho já tinha nascido. E o médico me deu uma bronca.
você é um responsável. Quase que teu filho teria nascido na tua casa. Ele não deu uma bronca assim, né? Foi até amistoso. Mas realmente, quase que meu filho nasceu nas minhas mãos, em casa, por pouco, né? Então a minha esposa, depois tivemos mais 3 filhos, ela tem um histórico de parto muito, muito rápido. E já em 2003, já morando na capital São Paulo, a minha esposa começou a ter as contrações da 4ª filha. O meu 4º filho, no caso, da minha filha. E nós levamos para o hospital militar, e eu falei para o médico, era uma sexta-feira, falei, doutor, dá para internar minha filha? Minha esposa, dá para internar minha esposa? Não, que isso? Nada disso. Só segunda-feira a gente vem aqui interna, tá longe. Aí vi que a dilatação não tá isso. Falei, doutor, e eu insisti, falei, doutor, eu conheço a minha esposa. Quando ela entra nessa situação, o parto é muito rápido. Ele, o que é isso? Aí ele me deu uma chave de galão. Você quer saber mais do que o médico? Eita. Né? Aí a chave de galão, eu falei assim, mas tudo bem. Aí isso era umas 4 horas da tarde, aí fui embora para casa, ali em Santana. Quando chegou em casa, não fiquei 10 minutos. As contrações foram... Nossa. Né? E aí voltei para o hospital, mas quando eu voltei para o hospital era militar, já tinha acabado o expediente. Nossa. E aí não tinha mais médico. Ou só tinha um médico de plantão, um médico especialista tinha que ser acionado. E quando ele foi acionado, ele estava num engarrafamento. Nossa. Lá no Vale do Anhangabaú. Ele falou, não consigo chegar rapidamente. E o que aconteceu? Eu estava ali a gente chama até de biomba, ali na sala de espera, vamos dizer assim. Sim. E não deu tempo do médico chegar. O médico que estava ali não era especialista na área do parto, e eu fiz o parto da minha filha, Ana Calazans, que está aqui. Ai, que então, lindo. a Ana Calazans, que é a minha filha mais nova, nasceu nas minhas mãos, tá? Estava eu, na hora do parto mesmo, estava só eu e a minha esposa, não tinha mais ninguém, não deu tempo, não tinha enfermeiro, não tinha médico, e aí me deu uma lição de vida, né? Qual a lição de vida? Aí eu entendi uma parte da Bíblia, porque eu acredito em projeto divino. E no projeto divino, Jesus deixa muito bem claro que os discípulos perguntam para ele, como que vai se dar a sua volta? E ele fala, como a mulher em dores de parto. O que acontece com as mulheres em dores de parto? As contrações, quanto mais próximo do parto, as contrações são mais frequentes e mais fortes. Então, há alguns sinais relacionados ao projeto de Deus que aconteciam relacionado à humanidade, relacionado à natureza, terremotos e muitos outros sinais. Sempre aconteceram, só que agora estão acontecendo de uma forma mais frequente e mais forte. Até há pouco tempo eu vi um especialista, né, um cientista falando sobre terremotos. Ele falou, terremoto sempre teve. Ele não fez essa ligação bíblica, é o que estou fazendo. Mas hoje o que está interessante é que os terremotos estão mais frequentes e mais intensos. E mais próximos. Então, quando o médico falou assim, você quer saber mais do que eu? Era a ciência contra a experiência. Claro que eu não vou negar em momento algum a ciência, mas naquele momento a experiência estava prevalecendo. Depois, na semana seguinte, eu encontrei com o médico. E eu me lembro que ele falou, né? Você quer saber mais do que eu? Que sou médico? Né? Aí eu não falei nada para ele, eu só olhei assim para ele, né? Ele olhou para mim, não teve, né? Assim, diálogo, mas ele olhou para mim e fez assim, como dizer, nesse caso... O senhor estava correto. A experiência, né? Talvez eu tenha herdado isso da minha avó, que era parteira. E acabando mesmo o nosso podcast, eu tenho uma pessoa que para mim ela é uma vencedora. Eu não vou falar o seu nome para preservar você, mas você passou por uma situação dificílima, quase passou pela morte, atentou contra a sua própria vida, mas você, diante do contexto que eu conheço, você é uma vencedora. É uma pessoa que eu tenho uma ligação muito íntima, respeito muito. Ela às vezes faz algumas comparações dizendo que é uma fracassada,
mas não vou falar o seu nome, mas começa com P, o seu nome. Você é uma pessoa vencedora, venceu batalhas, viu muitas e sofreu muitas injustiças da vida, e essas injustiças fizeram com que você se desanimasse do mundo e se desanimasse em relação ao homem. Mas eu quero dizer aqui, dedicar esse podcast a você. Eu vou falar o primeiro início da frase, Pri, ó só, Pri, você vai saber quem é, Pri, por favor, tenha essa história como lições de vida, essas histórias que nós contamos aqui e outras histórias, e eu quero dizer que eu não tenho você como uma perdedora. Para mim você é uma referência, e que Deus abençoe você, que você possa, apesar de todas as injustiças que você passou, você possa considerar que se você está viva, você sabe porque não foram as mãos do médico, nem coisas relacionadas à sua família, nem mesmo amigo. Você sabe que foi a mão de Deus e Jesus sobre a tua vida. Magnólia, para mim foi um grande prazer tê-la a bordo. Nós teremos outros encontros nos próximos livros. Faça contato com ela e conheça os seus trabalhos. Lembrando que esse vídeo e outros relacionados estarão no nosso canal do YouTube. Você pode ler para nós? Sua atitude define sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.